Tem uma outra questão também que eu gostaria de ouvi-lo em relação ao chefe de segurança do Irã, que disse que não vai negociar com os Estados Unidos. Haveria alguma possibilidade de ter essa conversa, essa negociação? O secretário de Segurança do Irã, ele afirmou, né, que o país não vai negociar com os Estados Unidos, e essa declaração contradiz, de certa maneira, o que disse Donald Trump, que disse que ontem à tarde, né, que as lideranças iranianas queriam conversar. Vai ter ou não vai ter conversa, professor? É difícil a gente saber agora se vai ter conversa ou não, mas a gente tem que lembrar que os 2 últimos ataques realizados contra o Irã, eles aconteceram justamente em meio a negociações, tanto em junho do ano passado, quanto agora em fevereiro desse ano, né, no sábado. As negociações estavam em andamento, eles estavam em processo de negociação e os ataques vieram. E a resposta do Irã justamente é uma resposta de um país que não quer se humilhar a esse tipo de ataque novamente. Eles querem responder à altura, ou pelo menos o mais próximo possível da altura, porque eles se submetem a negociar e são atacados no meio das negociações. Então, isso dá uma indicação de que as negociações não são reais. Ou seja, os Estados Unidos exigem ou uma rendição do regime do Irã ou a guerra, no caso. E o Irã está dizendo, bom, então a rendição a gente não vai te dar, a gente agora vai para a guerra. Eu acho difícil que o regime iraniano negocie com os Estados Unidos nessas condições, a menos que eles estejam realmente muito próximos de serem derrubados, e essa seja a única alternativa para que a guerra seja finalizada. Como eu não acredito que o regime vai ser derrubado por meio de ataques aéreos, eu não acredito que as negociações voltarão a acontecer nesse contexto que a gente está vendo agora. Talvez durante todo o governo Trump a gente não veja negociações sérias entre o Irã e os Estados Unidos. Talvez com um novo governo, possivelmente chefiado pelos democratas, essas negociações possam voltar a acontecer, ou com um novo governo iraniano que substituiria esse regime, caso realmente a população o deponha. Professor, para a gente finalizar, aquela pergunta que está todo mundo se questionando, né? Eu fiz essa pergunta aqui para o professor Schneider. É sempre muito difícil quando a gente vê algo desse tamanho, e principalmente o uso da inteligência artificial, essa coisa que a gente nem enxerga, as pessoas ficam com muito medo de onde isso vai parar. Será que a gente pode chegar numa terceira guerra mundial? Qual é a sua percepção, né? Qual é o tamanho dessa guerra? Dá para a gente já colocar aí em perspectiva ou não? Essa é a maior invasão dos Estados Unidos num país do Oriente Médio, o maior ataque norte-americano no país do Oriente Médio desde 2003, desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque. Então, só isso já é uma importante novidade, digamos assim, pelo menos nos últimos 20 anos. E não só isso, essa foi, se eu não me engano, a primeira vez que um chefe de Estado foi executado no seu próprio país desde 1979. Quando o chefe de Estado do Afeganistão foi executado pelos soviéticos na guerra entre a União Soviética e o Afeganistão. Esses são fatos relevantes, são fatos importantes, e que também eles podem influenciar no curso dos próximos conflitos. Eu acho que no momento que Israel executa o chefe de Estado do Irã, porque o Ayatollah de fato é isso, eu não sei se os ministros israelenses, especialmente o primeiro-ministro, se sentiriam muito seguros saindo do país, porque se os outros chefes de Estado são alvos de execuções por Israel, talvez o outro lado possa acreditar que eles também, que é legítimo também executá-los caso eles sejam inimigos e representem uma ameaça para possíveis estados ou regimes, né? Então a gente tem muitas variáveis aí, os novos ataques dos Estados Unidos no Oriente Médio, não que não tenha havido nesse tempo, os Estados Unidos mandaram tropas para a Líbia, para a Síria, mas não de forma tão incisiva como tem feito agora no Irã, a execução do Ali Khamenei, tudo isso são novidades que podem influenciar o curso do mundo mais adiante, os novos tipos de ataque, a ordem global, uma vez que a ONU está sendo cada vez mais sucateada, a gente tem, e eu acho que não por um lado positivo, eu acho que é bastante negativo o que vem acontecendo de respeito à lei internacional, que não é só por parte de Israel e pelos Estados Unidos, né? A gente também o ataque da Rússia à Ucrânia também mostrou isso desde 2022, perdão, e agora a gente está vendo os desdobramentos de tudo isso junto, especialmente sobre a tutela do Donald Trump. Eu não vejo com bons olhos a estrutura política global, o que vai acontecer dela nos próximos anos.